Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Agriatech. Eu sou o Anderson. Hoje a gente está aqui com a ilustre presença do nosso querido Ronaldo Couto. E antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, seguir as nossas redes sociais que vão estar aí embaixo no vídeo, né? E a gente vai falar hoje um pouco de cenários aí de fusão de fibra ótica, de máquina de fusão e principalmente apresentar para vocês aí o lançamento da Agriatech desse mês, que é uma nova máquina de fusão portátil. Bom, obrigado Anderson pela oportunidade da gente estar conversando. Obrigado a todos aí que estão nos assistindo, né? A gente tinha combinado antes para que não saísse o ilustre Ronaldo, mas não tem problema, né? Agradeço aí pelo ilustre, mas vamos lá, vamos conversar aí a respeito, né, das perdas, né, que a gente pode ter com relação a emendas de fibras ópticas, né? Vamos lá, obrigado. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez, Ronaldo. Obrigado. É sempre bem-vindo aqui na nossa empresa. E hoje eu gostaria de começar com um assunto, né, que normalmente tem um paradigma aí no mercado, né? Que é sobre a questão das fusões, principalmente por núcleo e por casca, né? E eu gostaria um pouquinho da sua palavra em relação à concentricidade da fibra óptica, das aplicações, de como fazer corretamente as fusões, né? E como conseguir aproveitar o máximo das máquinas, seja por núcleo ou seja por casca. Bacana, vamos lá. Esse é um assunto realmente que acaba tendo de bastante discussão, né? Nos grupos que a gente vê, nas redes sociais, etc., com relação até a máquinas que fazem alinhamento por núcleo e alinhamento por casca, né? Mas antes da gente falar das máquinas propriamente dito, né, eu gostaria de conversar, né, com os nossos amigos a respeito de alguns parâmetros da própria fibra óptica que vão impactar numa determinada fusão, né? Não necessariamente só com relação à fusão, mas com relação até a uma emenda que pode ser, inclusive, uma emenda mecânica, né? Perfeito. Todo mundo sabe, né, que a fibra ela é composta, né, por duas partes, né, que é o núcleo e que é a casca da fibra óptica, né, e que tanto o núcleo como a casca tem lá os seus diâmetros, né? Exato. E o que acontece, né? Também sabemos, né, que a luz se propaga, né, pelo núcleo da fibra, né? E o que muitas vezes o pessoal não sabe, né, é que existe uma tolerância, né, que os fabricantes têm na fabricação da fibra. Então, quando a gente fala, por exemplo, que o núcleo de uma fibra é 9 microns, mais ou menos 1, né, muita gente se assusta, fala, poxa, mas não é 9, exatamente 9, né? Não, para tudo tem uma tolerância, né? E aí o que acontece? Eu posso ter uma fibra, por exemplo, com 9 microns e uma fibra com 8, sendo que as duas estão dentro da especificação, né? Uhum. Obviamente nós estamos falando aqui sempre de fibras monomodo padrão, né, para esses valores. E se nós emendarmos, né, essas duas fibras, uma que tem 8 e a outra que tem 10 microns, porque uma está com 1 micro a menos, outra está com 1 micro a mais, as duas dentro do padrão, nós vamos ter uma perda. Porque as duas estão no limite oposto da tolerância, né? Estão no limite oposto da tolerância e isso vai acarretar numa perda, né? E nesse caso, né, independe se a minha máquina, por exemplo, faz o alinhamento pelo núcleo ou pela casca, né? Aliás, mesmo que a minha máquina faça o alinhamento pelo núcleo, ela não vai corrigir o diâmetro do núcleo da fibra, né? É porque vai fugir do range que ela consegue fazer de correção, né? Na verdade, Anderson, o principal ganho, né, que uma máquina que faz alinhamento pelo núcleo nos traz é em função de uma outra característica da fibra que nós chamamos não concentricidade entre núcleo e casca. Na verdade, nós temos então o nosso núcleo da fibra e a nossa casca, e esse núcleo e fibra deveriam estar centralizados, ou seja, ter o mesmo centro, né? E se por acaso eu tenho o centro do meu núcleo diferente do centro da minha casca, aí sim eu tenho um problema, né? É como se eles tivessem um desvio entre eles, né? Não tivesse no mesmo alinhado, centro, né? Não tivesse no mesmo centro, né?
Então eu tenho a minha casca, né, num determinado ponto, e o meu núcleo, em vez de estar alinhado, ele está deslocado. Né? E aí sim, né, se eu tenho uma máquina que faz o alinhamento somente pela casca, isso significa que quando a minha máquina fizer o alinhamento das fibras, esses núcleos vão estar desalinhados, porque eles não estão no mesmo centro. Perfeito. E se eu tenho daí uma máquina que faz o alinhamento pelo núcleo, aí sim a máquina corrige, ela descarta o alinhamento pela casca, corrige o alinhamento do núcleo e faz a fusão. Então aí sim eu tenho um ganho bastante. Ela vai centralizar os núcleos, nesse caso, vai priorizar eles, né? Vai priorizar o núcleo. Né? Perfeito. E isso uma máquina que faz alinhamento pode corrigir. Né? Mas enfim, então nós falamos a respeito da diferença dos núcleos, né, que é um fator de Pareto, eventualmente a questão da não concentricidade entre núcleo e casca. Um outro fator que pode acontecer também como entre aspas, defeito, mas está dentro do limite também de fabricação da fibra, é uma característica também do núcleo que nós chamamos de elipsidade do meu núcleo. Né? A circunferência deve ser totalmente redondinha, né? O meu núcleo não ser totalmente circular. Então, se ele for um pouco elíptico e eu tento emendar uma fibra totalmente circular com uma fibra que não é totalmente circular, isso vai me acarretar numa perda. Que também eu não tenho máquina para corrigir esse tipo de situação. A gente pode citar também, né, a questão da qualidade da clivagem. Né? Ou seja, é muito importante que a gente tenha uma boa clivagem, né, para poder fazer uma boa fusão. Por quê? Porque se eu tenho fibras que não estão bem clivadas, né, no processo de fusão, quando eu encosto a minha fibra para poder fazer a fusão e a máquina empurra uma fibra contra a outra, né, vai acontecer nesse momento do núcleo ficar curvado em função dessa deformação que existiu quando eu empurrei uma fibra contra a outra com uma clivagem ruim. Né? Então, isso também a gente vai determinar a qualidade da fusão. Né? Então, o que a gente percebe? Né? Que alguma dessas características, né, uma clivagem ruim, né, não vai depender da máquina. Né? A questão da diferença do núcleo também não depende da máquina. Né? Então, fechando aqui a questão do raciocínio, né? As perdas nas fibras ópticas vão acontecer não só pela qualidade da máquina de fusão em si, mas vão acontecer por questão da qualidade da fibra que a gente está utilizando e também da preparação da fusão, diga-se clivagem, para poder a gente ter uma boa emenda ou uma emenda, né, tão sonhada com a perda zero. Né? São duas variáveis que têm que ser consideradas, né? Justamente. Precisam ser consideradas. Né? Legal, muito bom, ótimo. Valeu, Ronaldo, obrigado por essa explicação por enquanto pra gente, né? E eu gostaria de entrar um pouco no aspecto também das aplicações, né, dos tipos de máquinas de fusão, né? Por núcleo, por casca, né? Mas principalmente a gente falar um pouco da nossa máquina, do lançamento da Greatech, né? É uma máquina portátil, e eu gostaria um pouquinho da sua visão das aplicações que a gente poderia sugerir para o público que vier adquiri-la, né, para poder fazer o melhor uso dela, né, com a melhor eficiência possível. Eu acho que vários aí do pessoal que está nos assistindo já sabe, né? Tem alguns até que me apelidaram de optossauro, né? Ou seja, de tanto tempo já trabalhando na fibra ótica, né? Alguns sabem que eu comecei a trabalhar com fibra em 93, né? Ou seja, eu já até perdi as contas de quantos anos já fazem, tem que fazer a conta na calculadora agora. Mas enfim, eu estou comentando isso porque quando eu comecei a trabalhar com fibra ótica, né? As máquinas de emenda, elas eram de um tamanho assim, provavelmente de um meio metro assim, por 40 centímetros, caixote, 30 de altura, né? E pesavam mais ou menos 25 quilos. Meu Deus. Né? Eram máquinas que, além... bom, hoje a gente fala, né? Estamos discutindo se as máquinas fazem alinhamento por núcleo ou pela casca. Nessa época não se fazia alinhamento nenhum, né? O alinhamento era manual, ou seja, a gente baixava um microscópio, né? Em cima da fibra,
fazia o alinhamento lá manual, olhando lá no microscópio e colocava depois o dedo lá no botão. Tinha que ser cirúrgico, né, na para operação. fazer a fusão, né? Ou seja, hoje me espanta, né, o quanto que a gente já evoluiu, né, com relação à tecnologia, né, para poder chegar hoje onde a gente está, né? E aí até quero aproveitar do Anderson, né? Ou seja, quando eu me lembro dessas primeiras máquinas que eu trabalhei e agora eu vejo essa que você me mostrou agora, me espanta, né? E aí eu queria que você me dissesse, né? Caramba, é verdade mesmo que essa maquininha faz fusão? É verdade, é uma mudança bem parecida com as que a gente teve com os computadores, né? Então, há algumas décadas atrás, umas 4 décadas atrás, tínhamos caixotes aí do tamanho de um ambiente, de uma sala, né? E hoje a gente carrega praticamente tudo num smartphone, né? E a novidade que a gente traz aí para vocês esse mês é uma máquina portátil, né? Vou até apresentá-la aqui um pouco melhor. É uma máquina com algumas centenas de gramas apenas, muito leve, né? E ela sim faz fusão também, faz fusão pela casca, né? E com um nível de perda assim praticamente igual a uma máquina que faz fusão por núcleo, né? Foi o que a gente comentou, né? Ou seja, algumas características da fibra acabam determinando a qualidade da fusão, né? Então, se nós trabalhamos com fibras de boa qualidade, né, e principalmente que não tem esse erro da questão da não concentricidade entre núcleo e casca, né, me parece que é uma máquina que vai ser muito adequada em função da portabilidade dela, não é isso? Ou seja, em função Exato. do peso, né? E tem algumas questões, Ronaldo, que são interessantes para a gente pontuar aqui para o público que está assistindo a gente. A gente fez uma parceria com uma empresa europeia, né? Então tem um produto aí com um vínculo aí de tecnologia muito forte por trás. Então é um produto com um desenvolvimento muito otimizado para aplicação de construções de redes, de última milha, etc., de fusão em si, né? Então o produto ele carrega dentro dele dispositivos, né, motores, a parte eletrônica de um nível de tecnologia muito alto e além disso atestado por uma empresa da União Europeia, né? Então a gente tem um nível de engenharia por trás e de certificação de qualidade que tira qualquer paradigma aí da questão do núcleo, da casca, porque ela tem uma questão de calibração, de funcionamento muito assertiva, né? E pelo que eu estou percebendo, assim, ela acaba sendo muito prática, né? Ou seja, eu estou vendo duas situações aí que a gente vê bastante com relação ao uso das máquinas de emenda pelos técnicos, enfim, com relação à manutenção, né? Manutenção da rede, né? Exato. Eventualmente eu preciso fazer uma manutenção num ramal FTTH, onde eu tenho um cabo aí de 6 fibras ou 12 fibras, né? E muitas vezes eu, por questão até de segurança, né? Evito ir fazer a manutenção em determinado horário para não chamar atenção com relação à máquina de emenda, né? Ou então eu não deixo uma máquina de emenda com o técnico também por uma questão de segurança. Exato. Ou seja, a gente pode pensar que esse tipo de aparelho vai ser uma solução, né? Ou seja, o técnico pode ir fazer uma manutenção independente do horário, pela praticidade dela, né? Inclusive fazer uma manutenção mais rápida, né? Hoje os ISPs eles precisam tomar alguns cuidados, né? Porque as máquinas têm um porte maior, as máquinas que normalmente são utilizadas, né? Então eles já tomam alguns cuidados, quando eles vão construir redes eles já vão com uma equipe maior, né? Então já tem uma certa segurança pelo volume de pessoas ali em volta, né? E quando vai fazer manutenção vai com normalmente, né? E com essa máquina aí, o que eu ia mencionar é o seguinte, o cara pode ir numa moto, né? Põe na caixinha, não precisa ir com o carro, não precisa ficar aparecendo muito, né? Então uma série de vantagens aqui, né? Sem dúvida. E hoje acontece bastante da gente ter, inclusive, cada vez mais instalação de redes FTTH dentro de condomínios, né? Dentro de prédios, né? Uhum. E que uma manutenção num condomínio, uma manutenção num prédio, normalmente, se eu chego com uma equipe ou se eu chego com muita gente,
Eu tenho até a questão de limitação de horário, inclusive. O síndico também. não permite entrar, às vezes, não né? permite, ou seja, acaba facilitando também, né? Uma questão da manutenção, né? Tanto no condomínio vertical, né? Como no condomínio horizontal. Até na subida num poste, assim, quando fazer um reparo, né? Aqui com essa máquina, sobe com ela praticamente quase no bolso, dependendo da roupa que o instalador estiver utilizando, né? E eu diria, Anderson, que não só a questão de um reparo, tá? A gente acaba, né, vendo muitos provedores, né, instalando as suas CTOs, as suas redes, com um splitter 1:8 num primeiro momento. E aí, quando acontece desse splitter lotar, né, de clientes, eu preciso fazer ou a substituição desse splitter, né, para tirar esse splitter 1:8 e eu colocar 1:16, ou até mesmo ativar um segundo splitter 1:8 nessa caixa. Sim. Né? E obviamente que eu estou fazendo tanto uma manobra como a outra, né, tendo que descer caixa, né, isso vai envolver parada de cliente, etc. Eu posso perfeitamente pensar em agora instalar um segundo splitter, né, numa caixa, né, sem descer essa CTO. Isso, você sobe com a máquina. Né? Ou seja, muito mais. Inclusive isso é feito hoje, né? Mas quem já fez esse procedimento hoje sabe o quanto é difícil e o quanto de risco a gente tem, né, subir com uma máquina muito maior, muito mais pesada, para poder fazer esse procedimento lá em cima. Ou seja, seria um ganho também. Muitas tremendo, vantagens, né? Eu vejo que sim, né? Eu vejo que sim, que a gente tem aí situações, eu acho que é isso que é importante que a gente precisa deixar claro, né? Que a gente tem várias situações aí com relação ao nosso dia a dia, né? Tanto na operação quanto na manutenção da rede, que a gente não pode descartar o uso de um equipamento portátil, de um equipamento que nos ajude a ter mais agilidade. Né? O que eu quero dizer com isso? A gente não está aqui, de forma nenhuma, descartando a importância também de uma máquina que faça todo o alinhamento de núcleo e que tenha funções adicionais e mais precisas, porque a gente também sabe o quanto é importante isso para a construção do nosso backbone. Né? Para a construção do nosso backbone, onde a gente vai ter um planejamento um pouco melhor, a gente vai ter uma equipe, né? Acaba sendo um volume de produção, né? Efetivo, volume de produção é importante nesse momento, porque a gente vai estar fazendo várias fusões, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa de ferramentas adequadas, tanto para um trabalho de construção de backbone, quanto para um trabalho, por exemplo, emergencial para manutenção, como a gente falou, dentro de um condomínio. Perfeito. E não necessariamente são as mesmas ferramentas, ou seja, tem uma ferramenta que nos ajuda muito mais em um determinado momento e uma outra ferramenta também que está adequada para um outro momento. Acho que é isso que é importante que a gente tenha claro. Então olha só, pessoal, o Ronaldo destacou alguns pontos assim, bem interessantes, né? E aí vamos só pontuar aqui, então essa máquina a gente consegue utilizá-la muito bem na questão da manutenção da rede, numa ativação de última milha, em uso predial, mas também, Ronaldo, eu vejo uma aplicação muito interessante para um novo nicho que está aparecendo, que é a instalação de CFTV em fibra. Perfeitamente, né? Hoje a gente tem todas essas questões de segurança que nós estamos falando, né? E aí entra a questão de CFTV, sendo migradas, né? Obviamente, do mundo coaxial para o mundo fibra ótica, né? Aliás, das câmeras analógicas para as câmeras digitais também, né? Não é só o meio que muda, né? Câmera IP. Muda também a questão que antes era câmera analógica, agora vai para a câmera IP. Né? E a gente já sabe todas as vantagens que isso traz. E aí, Anderson, o próprio pessoal que era ou ainda integrador desses sistemas de CFTV sempre teve muita dificuldade com relação a ir trabalhar com fibra ótica, porque envolvia outras equipes e competências que o pessoal de instalação dele não tinha. Né? Um alto investimento. E alto investimento. Ou seja, essa turma agora, né,
eu tenho certeza que vai estar muito mais motivada a trabalhar com fibra tendo um equipamento simples. É simples, né? investimento menor, né? E com um investimento menor. Exato. Né? Tenho certeza que assim, esse tipo de aplicação para segurança, né? Utilizando fibra ótica, né? Também vai ser bastante adequado. Né? E a outra questão também que eu acho que a gente não pode deixar de esquecer, quando a gente fala de CFTV, uma questão de monitoramento de segurança, é um nicho muito interessante. Agora, também a gente tem um outro nicho que é a questão de automação industrial. Se trabalha muito a questão de automação industrial hoje também com fibras óticas, e aí olha que interessante, para automação industrial e com rede de fibras óticas, é muito comum e até adequado a gente ainda trabalhar com as fibras multimodo. Uhum. Né? Então, esse pessoal hoje que também trabalha com automação industrial, né, tem um equipamento mais adequado e com investimento melhor para poder fazer um bom trabalho, né, eu também acho que vai ser assim, vai receber esse produto de uma forma bastante interessante. Para as equipes de manutenção, o tamanho dessa máquina vai facilitar muito para eles. Né? Organização do trabalho, tudo. Essa é a minha percepção também. Exatamente. Né? Ou seja, veja que, né, existem mercados, né, e produtos adequados para cada mercado distinto. Né? Exatamente. Essa é a nossa principal proposta com esse produto, é atender os nichos de mercado, é adequar os ISPs para poderem, principalmente, utilizar um produto mais adequado para cada situação que ele vai se expor, né? E abrir novas possibilidades, né, como manutenções industriais, CFTV, etc. Eu acho que esse é um ponto também interessante para os amigos que são ISPs hoje e ainda que não se despertaram para a questão ainda de poder fazer uma integração de uma questão de monitoramento dentro de um condomínio ou automação industrial e que eventualmente acho que para fazer isso também requer todo o investimento com relação à parte de equipamento. Né? Ou seja, a gente pode estar criando um outro nicho de mercado também para os provedores com um investimento um pouco mais um custo-benefício um pouco melhor. Então, para você que acompanhou a gente até agora no vídeo, muito obrigado por ter assistido esse conteúdo. Mais uma vez, foi uma brilhante aula do nosso amigo Ronaldo Couto, como sempre com excelentes explicações para todos nós. Eu gostaria mais uma vez de pedir para você que não está inscrito no canal, se inscrever no canal aqui da Agretec, seguir a gente nas redes sociais. A gente sempre está produzindo novos conteúdos, então é importante estar atento às notificações, principalmente. E, Ronaldo, muito obrigado pela sua presença. Se quiser fazer algum fechamento, fique à vontade. Obrigado, Anderson. Obrigado, Agretec, aí, pela oportunidade de estar conversando aí com os nossos amigos. Eu também queria convidar aí a todo o pessoal aí que esteve com a gente a se inscreverem aí nos nossos canais, né? Você pode procurar, né, a sua rede social favorita, quer seja Instagram, Facebook, YouTube. Sempre o nosso canal vai ser @proispoficial. Procure pela gente lá, que também vai ter bastante conteúdo aí para que a gente possa promover aí, né, mais conhecimento aí para os provedores em geral. Tá? Agradeço a oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Tchau, gente. Até a próxima. Um abraço.